Olá, muito bom dia a todos meus queridos irmãos e amigos. A graça e a paz de Cristo seja com todos nós neste santo dia. Quero também desejar a todos um feliz santo sábado na presença do Deus eterno, do nosso irmão eterno Jesus. Meus irmãos e amigos, quero deixar um versículo da palavra de Deus, alguns textos da palavra de Deus para nos tirarmos a conclusão aqui hoje. Em Gênesis capítulo 2 e o verso primeiro está escrito: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. A palavra de Deus está aqui dizendo, meus irmãos, que na criação, Deus, ele fez este mundo dentro de 6 dias e ao sétimo dia ele descansou. E muitos vivam pisando esse dia, a qual hoje aqui nós estamos, que é o dia sétimo, é o santo sábado do Deus eterno. Mas como muitos dizem que Deus, que Jesus, quando ele veio e aboliu a lei do Senhor, quero deixar aqui outro versículo que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, para todos ficar sabendo que Deus ele não muda. Nem ele mudou e nem ele nunca há de mudar, porque ele é Deus e ele é maravilhoso. Mas muitos vivem pisando os mandamentos de Deus, vivem transgredindo as leis do Senhor, os seus mandamentos. O homem vive pisando, é o homem, estou falando do homem pisando os mandamentos de Deus. Mas como está escrito aqui em Mateus capítulo 5 e o verso 17, está escrito: Jesus ele disse para os fariseus, ele disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Veja bem o que foi que Jesus ele falou. Ele disse: Não vim destruir a lei e nem os profetas. Ele disse: Vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus ele veio para cumprir a sua lei, porque ele nunca mudou, porque ele é Deus. Porque Jesus ele veio para o meio desta humanidade caída, uma humanidade miserável, caída, falida. Ele veio sendo ele 100% divino e 100% humano. E continuando a leitura aqui no verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passam, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha o que Jesus ele disse, que nem um jota e nem um tio seja omitida da lei, sem que tudo seja cumprido. E aqui nós vamos mais adiante, vamos olhar aqui no outro versículo,
está escrito aqui, porque muitos falando, dizendo que Cristo ele aboliu alguns dos seus mandamentos. Mentira, irmãos. Mentira, meus amigos. Isso aí é mentira de Satanás. É colocado na cabeça de pastores, de homens, falsos profetas, mentirosos. Como disse João Batista, raça de víbora. Pois é. Aqui, veja bem que Jesus, ele é o Senhor do sábado, Deus. O sábado, ele é eterno. Ele é perpétuo. Ele é para sempre com o seu povo. Veja bem o que Jesus, ele disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e o verso 28. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus, ele descansou na redenção. Jesus, aliás, Jesus, ele descansou na criação. Gênesis capítulo 2. Jesus, ele descansou na redenção. Quando crucificaram Jesus, quando mataram Jesus, ele descansou. O grande homem, dono dos céus e da terra, da minha vida e da tua vida. Ele descansou no túmulo, no santo sábado do Senhor. E veja bem o que a humanidade vive fazendo e acontecendo, pisando as leis de Deus, são desobedientes. Mas a Bíblia diz que vai aparecer as tábuas dos 10 mandamentos da lei do Senhor, nesse céu azul, entre o fechamento da porta da graça e o tempo de angústia, para toda a nação, toda a humanidade ver as tábuas dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e também segurado pelas mãos divinas do Eterno, para aqueles que rebeliaram contra o sábado, que pisaram o santo sábado, os mandamentos de Deus, para ver quanto Deus é maravilhoso e como muitos vão pagar pelo as suas transgressões, porque transgrediram a lei, as leis e os mandamentos de Deus. Mas eu quero deixar outro versículo aqui, bem claro, que fica bem claro para todos nós nesta manhã de Santo Sábado do nosso Criador. Porque Deus, ele, quando criou os céus e a terra, como está escrito em Êxodo, capítulo 20, o verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quantos não trabalham neste dia? Eu mesmo já vi irmão evangélico trabalhar no dia de hoje, transgredindo a lei de Deus e dizendo, eu sou um crente. O crente verdadeiro não trabalha no dia de hoje. Trabalha o rebelde. Trabalha o rebelde, que não tem respeito às leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Mas eu quero deixar aqui escrito também em Ezequiel capítulo 20 e o verso 20, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia, Pai, bendito seja Deus. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o santo nome do Deus maravilhoso. Eu quero deixar outro versículo da palavra de Deus também, que se encontra aqui
Porque muitos falam que Jesus mudou os mandamentos do Deus eterno. Nunca ele mudou e nele nunca há de mudar. Quero deixar também um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui escrito na carta de Tiago, capítulo 2 e o verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O apóstolo está dizendo aqui que todos aqueles que diz que é crente, que diz que é de Deus, que diz que guarda os mandamentos de Deus, o apóstolo deixa bem claro. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isto é, aqueles que guardam os 9 mandamentos e transgridem o dia de hoje, e guardam o domingo, transgride o dia de hoje, que é o dia santo do Senhor, e guarda o domingo, e está recebendo a marca da besta, o sinal da besta. Este já está recebendo o sinal da besta, porque o sinal de Deus com o seu povo é o santo sábado, e o sinal da besta com o povo dela, porque esta nação vai se dividir em 2 grandes classes, é o domingo, o dia pagão, batizado pelo papado, o homem do pecado, o filho da perdição, como está escrito nas cartas de Paulo. Então, já estão recebendo o sinal da besta nas suas testas ou na sua mão direita. Agora, se você quer receber o sinal de Deus, guarda este dia, meu irmão. Eu te aconselho, guarda este dia. Este dia é um dia muito eficaz, é um dia muito especial. Quem guarda o dia de hoje está tomando um santo remédio, quanto para a saúde, como o físico e o mental. Você tem novas atitudes, tem orientação, você tem planos quando você guarda este santo dia. Por que eu falo isso? Porque você não está transgredindo as leis de Deus. Não. Quando Maria, Madalena, Salomé foram ao sepulcro de Jesus no domingo pela manhã, ao nascer do sol, é porque elas respeitou o santo sábado, porque Jesus ele foi sepultado antes das 3 horas da tarde. Jesus foi sepultado na sexta-feira e Jesus permaneceu guardando o sábado debaixo do chão, na sepultura. E você hoje vive transgredindo a lei, um sem respeito, não tem educação, sem moral, e diga ainda que é de Deus. Respeita, meu amigo, meu irmão, o Santo Sábado, que este dia é um dia eficaz para todos nós, para a nossa vida espiritual. Porque está escrito na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 31, Êxodo capítulo 31, e o verso, Êxodo capítulo 31 e o verso 12, 12 e 13. Eu quero ler para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que ainda não tem o conhecimento bíblico da palavra de Deus. Para que você fazer teoria? Para que você fazer cursos? E você não ter estudos profundos na palavra de Deus? Você faz um curso aí para ser pastor, para ser padre, para ser um evangelista. E se você não tem conhecimentos profundos na palavra de Deus, para que isso?
O conhecimento da palavra de Deus vem pelo estudo bíblico, estudo da Bíblia. E esta visão você tem que ter ela das luzes dos céus, não é das coisas dessa terra, não. Você pegar um livro desse e estudar, você está pensando que você está estudando um livro qualquer por aí comum que você estudou e jogou ela na sua prateleira, ou você jogou ela na estante, em qualquer lugar? Enganado, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Quem estuda a Bíblia tem visões, tem revelações. Quem estuda a Bíblia, e estou falando diariamente, quem estuda a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero ler aqui mais um versículo da palavra de Deus. Está escrito Êxodo capítulo 31 e o verso 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor, que vos santifico. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do povo. 6 dias se farás obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas vossas gerações, por concerto perpétuo. O sábado é perpétuo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. O sábado é perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. O sábado é um sinal para sempre, é a aliança de Deus com seu povo, o sábado é eterno. Porque aquele que transgredir este dia, certamente ele morrerá. Eu falei que quem guarda este dia, quem descansa neste dia, é um dia santo, ele é um remédio no físico, para a saúde física e mental. Então, a terra, então, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o sétimo dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrito pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos do Senhor, das leis do Senhor, foram escritos pelo dedo de Deus. Não foi escrito por mãos humanas, não. Foi escrito por o dedo de Deus. E um ser humano caído, filho do pecado, homem da perdição, imagem da besta, ainda distorcer o que está escrito na palavra aqui nos textos sagrados deste livro. A imagem da besta, o filho do homem, o filho, o filho do pecado, o homem da perdição, distorcendo a palavra de Deus, as verdades de Deus. Mas eu quero deixar também um versículo da palavra de Deus que se encontra escrito em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para todos nós. Para todos nós.
Apocalipse, capítulo 14, é o capítulo 14, não é o capítulo 13, não. E o verso 12: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas. Esta é a mensagem do primeiro anjo, a mensagem do primeiro anjo. E o segundo anjo, e outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a toda a nação, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua prostituição. Esta é a mensagem do segundo anjo. E a maior ameaça que os céus faz à terra é no capítulo 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberás do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esta é a maior ameaça que os céus faz à terra. Você não é para adorar a besta, que é o líder religioso da Igreja Católica. Você não é para adorar a imagem da besta, que é os protestantes apostatados, desviados da fé, que apostataram as igrejas com a ONU, o Estado Civil e a Casa Branca do Donald Trump. E continuando o estudo, o verso 11: E o fumo, isto é, a fumaça do seu tormento, sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Está aí a ameaça que os céus faz à terra. Então, meu irmão, que você toma sua decisão hoje, você faça sua decisão de que lado você vai ficar. Faça assim como eu fiz a minha confissão de fé, saindo dos templos caídos, dos templos que estão apostatados, apostataram as suas fé, apostataram as igrejas com a ONU, o Estado Civil e a Casa Branca do Donald Trump, com leis de homem. E a Bíblia diz que é melhor você obedecer Deus do que você obedecer os homens. Te pergunto, você vai obedecer quem? Deus ou os homens? Faça como eu obedeço Deus. Ainda que padeçamos, ainda que sofremos perseguições, como o tempo vai vir, o tempo de perseguições chegou, o tempo de perseguir os cristãos chegou, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse vencerá. E o cavaleiro branco vem, Apocalipse 10, para vencer, e juntamente com o cordeiro, aquele que ficar do lado do cordeiro será vencedor também. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te guarde nesta manhã. Tenho um conselho para te dar. Então tu não fica do lado da besta, que é é o líder da igreja católica, aquele homem que está assentado no Vaticano. Tu não fica do lado da imagem da besta, que é os protestantes apostatados caídos da fé. Tu não guarda o sinal da besta, que o sinal da besta é você guardar o domingo. Se você guardar o domingo, você está recebendo o sinal da besta. Agora, você tem que guardar o dia de hoje, que você guardando o dia de hoje, você está recebendo o selo do Deus vivo. E quando concluir esta obra, esta grande obra aqui na terra, a porta da graça vai se fechar. Mas sim, a grande obra do Santo Evangelho de Cristo aqui na terra,
a porta da graça vai se fechar. Quando a porta da graça se fechar, todo o destino estará selado. Uns para a vida eterna, selado com o selo de Deus, e outros selado com o selo da besta, vão receber a morte eterna. Não vão estar selados com o selo de Deus, vai estar selado com o selo da besta, vão receber a morte eterna. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que vai ouvir essas estaltas, falando, dando esse conselho para você, toma sua decisão, se posiciona ao lado da verdade, ao lado de Cristo, ao lado do quarto anjo, que é o ministério que está pregando as verdades de Deus agora, nos últimos dias da história da terra, da história da humanidade. Perseguições vêm sobre o povo de Deus, mas muitos vão sair de dentro desses templos, porque o Espírito Santo do Senhor vai iluminar esta terra. Cristo, o próprio Cristo vai iluminar essa terra, como está escrito no capítulo 18. Eu vou até ler o capítulo 18 do Apocalipse 18, está escrito. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Aqui é o próprio Cristo que descerá do céu e iluminará a terra. E muitos vão se converter, muitos vão se sair de dentro das Babilônias, porque as igrejas hoje virou Babilônia. E continuando, o verso 2: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, 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 caiu a grande Babilônia, e se tornou moradas de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. E prosseguindo, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Isto é, enquanto o povo de Deus vai receber a perseguição, o povo que vai ficar do lado da besta vai ficar luxando da luxuria, porque multas virão contra o povo de Deus de 80, 90 mil reais, e vão ser presos, açoitados, vão ser até mortos, o povo de Deus. Como está escrito que João viu as almas clamando por vingança, e ele ouviu uma voz como disse: acalmais, porque ainda não é a hora da vingança, porque ainda não completaram os martírios vai ser completado agora. E continuando o estudo, mas o verso 4 tem uma advertência: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Isto é as pragas do Apocalipse capítulo 16. Mas que Deus te abençoe nesta manhã, que você ouve esta mensagem, que você ouve a palavra de Deus, que você toma a sua decisão e que você faça a sua confissão de fé, levantando as mãos para o alto, crendo que Cristo incorporou no dia 20 de janeiro de 2025, no corpo que não era o dele, mas no corpo de um homem, para desmascarar a besta, a sua imagem e o seu sinal, no corpo do nosso irmão Elias Joanas. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Assim como Cristo, ele encarnou em Judá para nascer, para vir a este mundo, no meio desta humanidade, para tirar da vida uma humanidade caída, perdida, que estava sem vida, para que todos tenham vida. Só que ele foi rejeitado por todos. Ele disse, quando ele avistou Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja quem te busca. Vim para te agasalhar, como a galinha agasalha os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas ninguém quis. Do mesmo jeitinho, Cristo hoje, ele desceu do céu e incorporou em Judá. Cristo encarnou na linhagem de Judá. Ele encarnou para nascer no ventre de Maria. E Cristo hoje, ele incorpora, ele não mais encarna, porque ele já nasceu há 2000 anos atrás.
mas ele incorpora agora no corpo que não é o dele, mas de um homem, do nosso irmão Elias Joana, para batalhar contra a besta, a imagem da besta e o seu sinal, que você toma a sua decisão, que você se posiciona do lado da verdade, assim como eu me posicionei e fiz a minha confissão de fé. Amém e amém, meus queridos. O domingo contra o santo sábado é a grande prova para o povo de Deus. Ninguém pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus. Guardar o domingo é receber o sinal da besta. Guardar o sábado é receber o sinal de Deus. Ninguém pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus. Quereis fugir da ira dos homens, mas não fogem da ira de Deus. Não se incline Mardoqueu, não se curva os 3 hebreus. Não se inclines adventistas, faça como os judeus. Não obedeceram os decretos, somente obedeceram a Deus. O domingo é para trabalhar, o sábado é para se guardar. Trabalharás durante 6 dias e no santo sábado descansar. Não se pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus. Os adventistas que guardaram os 2 dias não pode a Deus obedecer, pois Deus manda trabalhar 6 dias e não 5 como eles crer. Não se pode guardar os 2 e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus. Não se incline Mardoqueu, não se curva os 3 hebreus. Não se inclines adventistas, faça como os judeus. Não obedeceram os decretos, somente obedeceram a Deus. O domingo é
para trabalhar. O sábado é para se guardar. Trabalharás durante 6 dias e no santo sábado descansar. Não se pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus. Não se pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus.